Nesse vídeo você aprenderá como Warren Buffett, o maior investidor da história e um dos homens mais ricos do mundo, conquistou seu primeiro $1 milhão. Como ele passou de 0 para 7 dígitos aos 31 anos de idade. Você entenderá os eventos, as características e, claro, os investimentos que foram fundamentais para que o Buffett se tornasse bem-sucedido em uma idade tão jovem. Nossa história começa em 1936, quando Warren Buffett tinha apenas 6 anos de idade. Você acha que o Buffett recebeu tudo em uma bandeja de prata? Ele teve 2 grandes exemplos de empreendedorismo na família: no seu pai, Howard, e no seu avô, Ernest. Mas o dinheiro ele teve que ganhar por si próprio. Ele ganhou seus primeiros dólares indo de porta em porta vendendo chicletes. Ele comprava pacotes na mercearia do seu avô e ganhava 2 centavos de lucro para cada pacote inteiro que vendia. Faltavam apenas 50 milhões de pacotes para que ele alcançasse seu primeiro $1 milhão. Outra incursão de Buffett no varejo foi a venda de Coca-Cola de porta em porta. Ele comprava um pack de 6 refrigerantes por 20 centavos e vendia por 25 centavos. Quando jovem, Buffett disse que se não conseguisse acumular uma fortuna de pelo menos $1 milhão até os 35 anos, ele pularia do prédio mais alto de Omaha. Temos sorte que ele acabou encontrando outras formas de ganhar dinheiro além das gomas de mascar e da Coca-Cola. Como ávido leitor desde criança, Buffett passava grande parte do seu tempo na biblioteca Benson, em Omaha. Ele lia tudo que conseguia encontrar. E um dia, encontrou um livro que lhe pareceu particularmente útil. Chamava A Thousand Ways to Make $1,000, multiplicando 1000 por 1000. Buffett percebeu que se esse livro pudesse cumprir sua promessa, seria tudo o que ele precisava para ganhar o primeiro $1 milhão. Talvez mais rápido do que ir de porta em porta vendendo 50 milhões de pacotes de goma de mascar. O livro transmitiu uma mensagem importante. Nunca antes os tempos haviam sido tão favoráveis para alguém com pouco capital iniciar seu próprio negócio. Mas você não pode ter sucesso até começar. Você deve começar hoje. A propósito, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1936 e estava correto ao dizer que naquela época era muito mais fácil do que nunca iniciar um negócio sem muito capital. Mas como diz o livro, você não pode ter sucesso até começar. Chegamos então ao ponto que Buffett decidiu dar seu primeiro passo no mercado de ações. O primeiro investimento de Buffett. Graças aos seus esforços incansáveis, Buffett já havia acumulado cerca de $120. Antes de achar que é pouco, considere que, devido à inflação, $120 em 1941 é o equivalente a $2.125 hoje, aos 11 anos de idade. Buffett havia entendido o poder dos juros compostos e queria desesperadamente começar a investir. Ele sabia que quando a bola de neve da riqueza começasse a rolar, nada seria capaz de detê-la. A primeira ação que o Buffett comprou no mercado era de uma empresa que se chamava City Service. Foram 3 ações preferenciais por um total de $114,75. As ações caíram imediatamente. Além do Buffett ter investido todo o seu dinheiro ganho com muito esforço, ele também convenceu a sua irmã mais velha, Doris, a investir com ele. Doris implicava com Buffett todos os dias na escola, lembrando que suas ações estavam caindo de valor. Buffett se sentiu péssimo. Em um determinado momento, ele teve a chance de vender com um lucro de $5 para ambos. E assim ele fez. Foi um alívio, ou melhor, talvez não tenha sido um ufa. Não demorou muito para que as ações preferenciais da City Service subissem para $202. Buffett aprendeu com isso pelo menos 2 lições valiosas. Primeiro, não se apegue ao preço que você pagou. Segundo, não se apresse para obter um pequeno lucro. Considerando que o Buffett levou 5 anos para acumular aqueles primeiros $120, você entenderia por que ele ficou triste quando percebeu que deixou de ganhar $492. Nessa época, Howard Buffett, o pai de Warren, foi escolhido como congressista para representar seu estado em Washington. E assim a família Buffett se mudou para lá em 1943. Warren não gostou nem um pouco de lá e insistiu em ser mandado de volta para Omaha para ficar com seu avô, Ernest. Seu desejo foi atendido. Nos finais de semana, durante esse período, Buffett trabalhou na mercearia do seu avô. Mais tarde, Buffett contou sobre essa experiência. Talvez eu tenha sido a pessoa mais mal paga que já trabalhou no ramo de mercearia. Não aprendi nada, exceto que não gostava do trabalho duro. No entanto, a ida de Buffett para Omaha não durou muito tempo, pois no final de 1943, seus pais o fizeram voltar para sua família em Washington. Ele ainda não gostava de lá, mas gostava de ganhar dinheiro, e por isso começou a entregar jornais. Mais uma vez, Buffett demonstrou sua determinação. Nessa época, ele também não estava mais ganhando centavos. No final de 1944, aos 14 anos de idade, ele era um orgulhoso proprietário de $1.000 ou $14.795 em valores atuais. Naquele ano, ele também fez sua primeira declaração de imposto de renda. Podemos ver que Buffett estava ganhando impulso rapidamente, aumentando a sua renda proveniente das entregas de jornais de $42 em julho de 44 para $86 em dezembro daquele mesmo ano. Aos 16 anos, ele ganhava $175 por mês com suas entregas de jornal. Para colocar esse número em perspectiva, um engenheiro em 1946 poderia ganhar, em média, cerca de $392 por mês. Embora eu não duvide que Buffett tenha sido bastante eficiente ao entregar seus jornais, ele estava basicamente trabalhando em tempo integral,
enquanto ainda estava no ensino médio. Além do trabalho e da escola, o que poucos sabem é que Buffett tentou se dedicar também à musculação, porque apesar da inteligência e do dinheiro, ele não fazia sucesso algum com as garotas. Inspirado por Bob Hoffman em sua revista Strength and Health, Buffett comprou um conjunto de halteres e uma barra para guardar no porão da casa da família. No entanto, ele ficou desapontado e disse que não importava quantas flexões fizesse, seus braços não ficavam muito maiores. Dobrando seu dinheiro em um ano, agora com $2.000 aos 15 anos, Buffett tornou-se proprietário de uma fazenda de 40 acres em Nebraska por $1.200. Em outras palavras, ele investiu 60% do seu patrimônio líquido nesse material, um movimento bastante ousado. Com quantias menores de dinheiro, você pode se dar ao luxo de não diversificar tanto. Buffett pensou que havia feito um excelente negócio. Ele não precisou fazer nenhum trabalho físico para lucrar. Warren vendeu a fazenda em 1950 pelo dobro do preço, e nesse meio tempo, recebeu lucros da terra por 5 anos. Buscando mais formas de ganhar dinheiro, Buffett encontrou no livro A Thousand Ways to Make $1,000, 1000 maneiras de ganhar $1.000, uma ideia simples que parecia fazer muito sentido: comprar uma balança e fazer com que as pessoas pagassem para se pesar. Não foi especificamente com as máquinas de pesagem que Buffett ficou impressionado, mas com o crescimento exponencial que poderia ocorrer se o dinheiro fosse reinvestido na compra de novas balanças. Se eram necessários 30 dias para comprar a segunda balança com os lucros da primeira, só precisaria de 15 dias para comprar uma terceira, 10 dias para comprar a quarta, 7 dias e meio para comprar a quinta e assim por diante. Buffett nunca comprou nenhuma balança. Talvez ele tenha decidido que seria muito difícil coletar o dinheiro, mas usou a ideia para formar sua primeira parceria comercial com seu amigo Don Danley. Eles decidiram comprar máquinas de pinball. O plano de negócio era mais ou menos assim: Warren comprava máquinas de pinball antigas que precisavam de reparos por $25, enquanto as novas valiam $300. O Don consertava essas máquinas. As máquinas seriam colocadas em barbearias locais e os lucros seriam divididos entre eles e o barbeiro. Warren e Don tiveram que convencer os barbeiros de que consertar máquinas de pinball era uma arte realmente difícil, para que os barbeiros não começassem a competir com os meninos. Eles construíram rapidamente um pequeno império de máquinas, e todo mundo no ensino médio sabia disso na época. Assim, Buffett e Danley se tornaram as crianças descoladas por um tempo. Buffett conseguiu vender esse negócio por $1.200 antes de se formar no ensino médio. Apesar do seu sucesso como empreendedor, quando Buffett se formou no ensino médio, ele vislumbrou seu futuro em outra área e colocou abaixo de sua foto o livro anual da escola, Futuro Corretor da Bolsa. Em 1947, Buffett entrou na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, uma das escolas de negócios mais antigas e renomadas dos Estados Unidos. Apesar da aprovação, ele mesmo não queria ir para a faculdade, achava que só iria atrasá-lo, pois já estava ganhando dinheiro suficiente. No entanto, o seu pai queria que ele fosse e ele não podia desafiar o pai em algo tão importante. A aula favorita de Buffett na Wharton era Industry 101, em que o currículo do curso incluía os prós e contras da administração de uma empresa em alguns dos maiores setores da época, como o setor têxtil, o de aço e o de petróleo. Howard Buffett não foi reeleito em 1948. Então, a família do Buffett voltou para Omaha e no último ano de faculdade de Warren, ele optou por estudar na Universidade de Nebraska. Lá, ele teve aulas de contabilidade que hoje chama de linguagem dos negócios. Seria um eufemismo dizer que Warren Buffett acredita que qualquer investidor ambicioso deve aprender a falar esse idioma fluentemente. Nas festas noturnas da fraternidade, organizadas por associações de estudantes, Buffett era muito tímido quando falava de assuntos como garotas e sexo, e não gostava de beber nem de conversa fiada. No entanto, ele chamava atenção e quase sempre podia ser visto sentado em um canto com uma galera dando palestras sobre assuntos como ações, dinheiro, negócios e política. Até os 19 anos de idade, Buffett havia devorado todos os livros que conseguiu encontrar no campo de investimento. Ele leu clássicos como New Methods for Profiting the Stock Market e Technical Analysis for Stock Market Trends. Ele havia se desviado mais de uma vez, tentando dominar as artes da análise técnica e dos gráficos de vela, os famosos candlesticks. Sim, até mesmo Warren Buffett tentou ser um operador de mercado em um determinado momento da vida. Acho que todos os investidores passam por essa fase, mas isso estava prestes a mudar. Agora, com um patrimônio líquido de cerca de $9.000, Buffett era provavelmente o mais rico entre seus amigos, mas havia construído sua fortuna principalmente por meio da venda de jornais e de seus empreendimentos empresariais, e não por meio de investimentos no mercado de ações. Repito, isso estava prestes a mudar. Em 1949, Benjamin Graham lançou o livro The Intelligent Investors, o famoso investidor inteligente. Há muito tempo, Graham era um investidor de valor bem-sucedido, praticamente o oposto de um operador técnico. E seu fundo, o Graham Newman Corporation, havia superado o desempenho do Dow Jones de uma forma consistente desde a sua inauguração em 1936. O livro Investidor Inteligente apresentou 3 grandes ideias sobre o mercado de ações, com as quais Buffett se identificou imediatamente. Valor intrínseco,
Uma ação é parte de um negócio, o que significa que ela tem um valor intrínseco ou real. Senhor mercado. O mercado de ações oscila de muito pessimista para muito otimista. O investidor de verdade não se deixa influenciar pelos humores imprevisíveis do senhor mercado e simplesmente vê o aumento e a queda de preços como uma oportunidade, não como uma transmissão de informação. Margem de segurança. As decisões do mercado de ações devem sempre ser tomadas com uma margem de segurança embutida. Isso significa que você deve sempre comprar ações com um grande desconto em relação ao seu valor comercial intrínseco ou real. Algo em Buffett se encaixou com isso. Ele tinha visto a luz. Durante esse período, Warren fez algo que, a longo prazo, tornou-se um de seus maiores ativos. Ele começou a estudar empresas individuais para criar uma biblioteca interna e mental de ações. Ele leu os manuais da Moody's e da Standard & Poor's, página por página, aprendendo sobre várias centenas de empresas. Além disso, analisou algo chamado Pink Sheets, um jornal semanal que fornecia informações sobre empresas pequenas demais para serem negociadas na Bolsa de Valores. Havia também o National Quotation Book, com uma edição a cada 6 meses que apresentava empresas tão pequenas que não conseguiam sequer aparecer nas Pink Sheets. Isso é importante para o investidor, pois nessas empresas pequenas há muito menos concorrência, pois há bem menos gente acompanhando e analisando esses papéis. Embora fosse obstinado e dedicado pelo estudo sobre negócios, durante o ensino médio, Buffett não se saiu muito bem como estudante. Ele não foi exatamente reprovado, mas também não correspondeu às expectativas do seu pai, Howard. O seu pai, inclusive, chegou a ameaçar Warren de que teria que desistir de suas rotas de jornal se ele não melhorasse suas notas. Logicamente, isso teve o efeito que Howard desejava. Warren não iria abrir mão da sua maior fonte de renda. Depois de se formar na faculdade, Buffett estava de olho na Harvard Business School. No entanto, ele foi rejeitado por não ser considerado um futuro líder, pois ainda era muito infantil para sua idade. Esse acabou sendo um dos infortúnios mais felizes da vida de Warren, pois ele soube que seu investidor favorito, Benjamin Graham, estava lecionando na Columbia Business School. Buffett decidiu tentar a sorte se candidatando lá. Embora sua inscrição tenha chegado depois do prazo, ele foi aceito na escola sem uma entrevista. Quando Buffett começou a estudar na Columbia, em 1950, ele tinha $12.500 em seu nome, dos quais $500 eram de uma bolsa de estudos e $2.000 de seu pai, Howard. Uma espécie de combinação de presente de formatura e um acordo para que ele não fumasse. Antes do seu curso introdutório em Columbia, de gestão de investimentos e análise de segurança, Buffett havia lido o material do curso, que era a obra-prima de Benjamin Graham e David Dodd, Security Analysis. David Dodd, que atuou como parceiro júnior de Graham e que estava ministrando o primeiro curso, adorou Buffett por isso. Basicamente, Buffett conhecia o livro melhor do que seus autores. A gente já falou que o Benjamin Graham não era apenas professor de Columbia, ele também era sócio de um fundo, o que era o Graham Newman, que para muitos é o primeiro hedge fund da história. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que o Graham costumava ensinar usando exemplos do mundo real em sua aula em Columbia. E nessas aulas, ele distribuía algumas das melhores ideias de investimento do Graham Newman. Os alunos então se apressavam para comprar essas ações, de modo que elas se tornavam muito caras e não valiam mais a pena ser adquiridas. O outro sócio da empresa, Jeremy Newman, ficou furioso com isso, mas aparentemente Benjamin Graham achava que eles já estavam ganhando dinheiro suficiente. Portanto, quem se importava? A Graham Newman superou o Dow em uma média de 2,5% ao ano durante seus 20 anos de existência, um recorde com o qual poucos podem competir. Finalmente, Buffett havia encontrado professores que estavam ensinando algo interessante e útil para ele. Embora tenha obtido principalmente notas B, C e D no ensino médio, ele foi a primeira pessoa a receber um A+ em um dos cursos de Benjamin Graham. Assim, Buffett se tornou o melhor aluno que já participou do curso. Durante seu tempo em Columbia, Warren Buffett descobriu que Benjamin Graham era o presidente de uma empresa chamada Governmental Employees Insurance Company. Não se sabe se foram as habilidades de Buffett como detetive que revelaram esse fato, ou se Graham simplesmente contou tudo na aula. Isso porque essa é a empresa que mais tarde foi rebatizada de Geico e acabou se tornando o maior investimento de Warren Buffett de todos os tempos em termos de retorno potencial. A Geico se tornou o que Peter Lynch chamaria de thousand bagger, que é um investimento que deu um retorno 10 vezes do investimento inicial. Um passo importante na carreira de Buffett foi dado em uma manhã de sábado, em janeiro de 1951, quando ele decidiu viajar de Columbia, em Nova York, até a sede da Geico, em Washington. Ele queria saber mais sobre a empresa e sobre o negócio de seguros. Buffett simplesmente foi até o escritório e bateu na porta. Lá, ele encontrou Lorimer Davidson, que era assistente do presidente da empresa. Ao perceber que Buffett era um rapaz incomum, que havia se preparado bem para essa reunião, Davidson decidiu dar a Buffett cerca de 4 horas de seu tempo, em vez dos 5 minutos inicialmente planejados. Buffett continuou fazendo perguntas e logo ficou sabendo o que é importante no setor de seguros, porque a Geico estava ganhando participação no mercado e quais eram os concorrentes da empresa. Buffett decidiu fazer uma grande aposta. No final do ano de 51,
Buffett tinha 65% do patrimônio líquido na Geico. As ações subiram rapidamente 50% em 1952, de modo que Buffett decidiu vendê-las e mudar para outra seguradora, a Western Insurance Securities, uma empresa que estava sendo negociada com um índice preço sobre lucro um pouco acima de 1. Na época, a Geico estava sendo negociada por um preço cerca de 8 vezes superior aos seus lucros, ou seja, muito mais cara. Mas sim, Buffett voltaria para a Geico depois. Como você já sabe, Buffett tinha tido algumas dificuldades no departamento feminino, até esse ponto da sua vida. Ele ficou triste ao ver que as meninas não queriam ouvir falar de Benjamin Graham, ou ouvir os conceitos do Sr. Mercado, ou sobre margem de segurança. No entanto, os tempos estavam prestes a mudar. No verão de 1950, quando sua irmã mais nova, Roberta, marcou um encontro para ele com uma garota chamada Susie Thompson. O problema é que Susie já estava meio que comprometida com um cara chamado Milton Brown. Felizmente, para Buffett, o pai de Susie, Bill Thompson, não aprovava o tal Milton. Buffett, por outro lado, começou a se aproximar do pai de Susie quase tanto quanto a própria garota, e essa provou ser uma estratégia vencedora. Em setembro de 1951, Buffett e Susan se tornaram um casal. E Buffett acha que isso se deveu, em parte, à influência de Bill Thompson. Eram 2 contra 1, disse ele depois sobre essa situação. Em abril de 1952, Warren e Suzy se casaram, e Buffett supostamente gastou 6% de seu patrimônio líquido em uma aliança de casamento. Buffett disse que esse foi o melhor investimento da sua vida. Então, aparentemente, há momentos em que vale a pena não ser tão frugal. Na viagem de carro pelo país, que foi sua lua de mel, Buffett carregou o carro com livros, incluindo a sua amante, a Moody's Manuals, que ele já tinha lido 2 vezes. Em 1958, Buffett e Suzy compraram sua primeira casa juntos. Até aquele momento, eles estavam alugando e morando com seus pais. Eles pagaram $31.500 pela casa, e Buffett imediatamente começou a se referir a ela como sua maior loucura. Ele sabia que poderia obter retornos muito melhores no mercado de ações do que poderia esperar dos preços das moradias. Considere que Buffett achava que essa era uma atitude estúpida, embora a casa representasse apenas 10% de seu patrimônio líquido naquele momento, e não 500% como acontece com a maioria dos compradores da primeira casa hoje em dia nos Estados Unidos. Isso porque eles compram casa extremamente alavancados através de financiamento. Depois de se formar na Columbia Business School em 1951, Buffett queria trabalhar para seu professor investidor favorito, Benjamin Graham. Ele até se ofereceu para trabalhar sem receber salário. Entretanto, durante esse período, ainda havia algum preconceito contra os judeus, talvez especialmente em Wall Street. Assim, Graham, que vinha de uma família judia, decidiu que só contrataria judeu. Por causa disso, em 51, Buffett retornou a Omaha para trabalhar na corretora do seu pai. No entanto, ele não se sentia muito bem com esse trabalho. Como corretor, você precisa vender. Buffett se sentia como um homem vendendo receitas médicas que não ganhava com base na qualidade de suas dicas, mas com base no volume de negócios. Em outras palavras, ele não estava procurando curar seus pacientes. Ele estava apenas querendo vender o maior número possível de comprimidos. Ele também achava que não recebia o respeito que merecia de seus clientes. E para ser sincero, quem poderia culpá-los? Nem todo jovem de 21 anos que trabalha na corretora do pai é uma criança prodígio. Em janeiro de 52, Buffett fez uma formação que mudou completamente a sua vida, segundo ele próprio. O curso de oratória de Dale Carnegie. Ele ainda mantém um certificado desse curso na parede do seu escritório em Omaha. E disse sobre o curso: "Esse é o diploma mais importante que eu tenho. Inclusive mais importante do que o mestrado que ele fez de finanças." Muito antes do curso, Buffett havia lido o livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e sabia que, se quisesse chegar a algum lugar nesse mundo, precisaria aprender a lidar com as pessoas e falar bem diante de um público. Para praticar suas habilidades, ele começou a ministrar um curso noturno sobre investimentos e finanças pessoais na Universidade de Nebraska. Apesar de não ter conseguido trabalho até aquele momento com Graham, Buffett mantinha contato e até enviava análise de ações para Graham Newman, e ocasionalmente visitava seu escritório. Foram necessários 3 anos para que Graham finalmente mudasse de ideia sobre a contratação de Buffett. Só em 1954, Warren se tornou o primeiro funcionário da Graham Newman com origem não judaica. Buffett chegou a Nova York, onde ficava o escritório de Graham Newman, em agosto de 54, um mês antes da sua data real de início. Seu salário era de $1.000 por mês. Ele rapidamente se tornou o garoto de ouro da empresa, por meio da sua perspicácia e dedicação absoluta às ações. Em 1956, recebeu a oferta de assumir o controle do fundo quando Graham desejava se aposentar. E quando não aceitou a oferta, Graham Newman decidiu encerrar suas atividades. Sem Graham, Buffett pensou que poderia seguir seu próprio caminho. Aos 26 anos de idade, Buffett já havia acumulado algo em torno de $174 mil e decidiu voltar para Omaha depois de 2 anos em Nova York. Ele falou em se aposentar, pois sabia que sua família poderia se sustentar com algo em torno de $12 mil por ano. Aparentemente, Buffett achava que investir e administrar o dinheiro de outras pessoas era igual a se aposentar,
porque foi exatamente isso que ele escolheu fazer nesse momento. Em 5 de maio de 1956, quando Buffett tinha 25 anos de idade, ele formou a Buffett Associates Limited, uma sociedade de investimentos semelhante a Graham Newman. No entanto, era muito menor, composto por apenas 7 sócios, entre familiares e amigos. Buffett era o sócio geral, que significa que ele estava no comando. Os outros 7 sócios limitados contribuíram com um total de $105 mil, que era basicamente todo o capital da empresa. Os sócios limitados só poderiam colocar ou retirar dinheiro uma vez por ano, durante o mês de dezembro. Buffett não queria pessoas entrando e saindo da parceria. Além disso, ele não lhes dizia nada sobre seus investimentos, pois não queria que as pessoas aumentassem os preços das ações em que ele estava interessado. Devido a esse sigilo, algumas pessoas em Omaha chegaram a pensar que Buffett estava administrando um esquema Ponzi. Aqueles que duvidavam das habilidades e da confiabilidade de Buffett acabaram perdendo uma grande oportunidade, já que durante o período de 57 até 61, Warren conseguiu superar o Dow Jones Industrials em até 16% ao ano, ou 177% no total. Mesmo após as taxas, os sócios limitados ganharam, em média, 10,2% ao ano acima do Dow Jones, um ganho total de 107%. As competências de Buffett como administrador de ativos receberam mais atenção, e no final de 1961, ele administrava um total de 10 parcerias diferentes. Além disso, ele também tinha uma parceria com o seu pai. Então, como ele conseguiu esse retorno? Na Universidade de Columbia, Graham havia ensinado Buffett uma estratégia de investimentos a qual ele se referia como bitucas de cigarro, ou cigar butts. A estratégia de bitucas significava comprar empresas extremamente baratas de verdade. Em geral, suas ações eram negociadas a índices de preço sobre lucro muito baixos ou a preços bem abaixo em comparação com o seu caixa ou patrimônio. Esses preços incorretos geralmente se corrigiam em alguns meses ou talvez até anos. Isso representava o que Buffett chamava de a tragada final. Buffett então vendia a empresa e comprava algo mais barato, repetindo esse ciclo. Buffett fazia a triagem para encontrar essas bitucas por meio dos catálogos como o Moody's Manuals e o Pink Sheets, e também o National Quotation Book, já mencionados anteriormente aqui. A capitalização de mercado dessas empresas era de geralmente 1 a 10 milhões de dólares, o que equivale a 8 ou 80 milhões de dólares atualmente. Não era incomum que a liquidez dessas empresas fosse tão pequena que Buffett tivesse que se reunir pessoalmente com os acionistas para negociar preço com eles. 2 exemplos importantes de bitucas de cigarro que Warren Buffett comprou no início da sua carreira foram a Sanborn Map e a Dempster Mill. A Sanborn Map era uma empresa que fornecia informações detalhadas de diferentes estruturas em cidades de todos os Estados Unidos, mostrando, entre outras coisas, o diâmetro dos canos de água, as ruas subjacentes, a localização dos hidrantes e a composição dos telhados. Informações de interesse para companhias de seguro. Buffett investiu 35% do dinheiro da sua parceria no período entre 58 a 60 nessa empresa. Em 58, era possível comprar uma ação por $45. O negócio não estava tendo um ótimo desempenho, pois as seguradoras estavam experimentando novas técnicas de obtenção de dados. Mas ainda assim, o fluxo de caixa era positivo e também ela tinha dividendos. E a esse preço, basicamente, era como obter a empresa Sanborn de graça. Buffett ganhou cerca de 50% sobre esse investimento ao longo de 2 anos. No outro caso, a Dempster Mill Manufacturing, que era uma empresa de implementos agrícolas e sistema de água, o Buffett começou a comprar ações em 1956, embora a maior parte delas tenha sido comprada em 1961, quando a empresa já estava sendo vendida a $30 por ação e já estava atingindo o ponto de equilíbrio nos lucros. No passado, ela rendia um bom dinheiro, mas naquele momento não mais. O que fez Buffett salivar foi o fato de que a empresa tinha $75 por ação em valor contábil. Ele percebeu que esse valor poderia ser desbloqueado e, pelo preço das ações, isso permitiu um retorno de mais de 100%. A Buffett Associates adquiriu 73% da empresa a um preço médio de $28 por ação e usou cerca de 21% de seus ativos para assumir o controle da empresa e vender seus ativos, para torná-la ainda mais eficiente. Por fim, Buffett conseguiu vender a Dempster para uma outra empresa em 1963 por $80 por ação, ou seja, um retorno de 185%. Está claro que Buffett estava totalmente ocupado em sua busca por acumular riqueza. Ele não passava muito tempo com seus filhos e, quando passava, geralmente estava mentalmente em outro lugar. Em uma viagem de férias à Flórida, ele levou as crianças à Disneylândia. Enquanto elas corriam e se divertiam sozinhas, Buffett ficou sentado em um banco lendo. Apesar disso, Suzy, sua esposa, apoiava Buffett tanto emocional quanto condicionalmente em sua casa. Seu marido não tinha muitas necessidades, mas ela cuidava para que elas fossem sempre atendidas. Uma lâmpada e uma luminária de leitura, uma Pepsi na geladeira. Sim, Buffett ainda não havia mudado seus hábitos para Coca-Cola. Carne de batatas para o jantar e sorvete no freezer. E também havia tudo que uma casa precisa para funcionar, é claro.
Em 59, Buffett conheceu Charlie Munger durante um jantar. Munger era um advogado de Los Angeles e um livro com pernas, como já definiu Warren Buffett. Os dois realmente se deram bem intelectualmente, e o resto é história. Munger desafiou as crenças de Buffett sobre empresas baratas. Antes de conhecer Charlie Munger, Buffett se concentrava em investimentos em empresas medíocres, que eram negociadas a preços de pechincha. Depois de ser convencido por Munger, Buffett passou a se concentrar em grandes empresas a preços justos. Embora ambas as estratégias sejam válidas, a abordagem de Graham é mais adequada para o investidor com menores quantias de capital, enquanto a abordagem de Munger é mais abrangente. A abordagem de Graham não era escalável, quer dizer, você não poderia fazer isso com muito dinheiro. Charlie Munger ajudou Buffett a encontrar empresas como See's Candies e a Coca-Cola. Em janeiro de 62, 3 anos após conhecer Munger, Buffett tinha um total de 10 parcerias diferentes, ou 11 se você incluir a que ele tinha com seu pai. Essas parcerias eram todas com grupos diferentes de pessoas, e Buffett decidiu agora combiná-las em uma única parceria, a Buffett Partnership Limited. Ele tinha cerca de 7,2 milhões de dólares em ativos sob gestão e a participação dele na nova sociedade era de 1 milhão e 25 mil dólares. Buffett agora era um milionário. Então, por meio de trabalho duro, muita leitura, pequenos empreendimentos, estudos sobre investimentos, criação de sociedades, busca por empresas baratas e muita disciplina, que Buffett tornou-se milionário aos 31 anos de idade. Se você gostou desse documentário, não deixe de se inscrever no canal do Market Makers. Aqui toda semana tem um conteúdo novo sobre investimentos para você. E óbvio, deixe seu like aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos.